Para o homem, conseguir reconhecimento público é uma das coisas mais difíceis da vida, porque vai envolver horas e horas de estudo, dedicação, ele vai abrir mão de tantas coisas, ele vai abrir mão de momentos felizes, muitas vezes momentos felizes com a família. Ele vai perder aniversários, comemorações, festas, passeios. Ele vai se sacrificar como nunca para finalmente conseguir ser reconhecido na sociedade e ganhar prestígio. Você sabe como é que uma digníssima faz para conseguir reconhecimento e prestígio? Basta dizer que é vítima de alguma coisa. Basta fazer escândalo. Basta chorar publicamente e começar a se vitimizar. Essa é a fórmula que faz as digníssimas conseguirem qualquer tipo de atenção. E é justamente por isso que elas são predispostas e estimuladas socialmente a se sentir vitimizadas de tudo. Uma das coisas que aconteceu lá nos Estados Unidos, na época do Me Too, né, onde teve aquela explosão de falsas denúncias contra homens na área de trabalho, os homens começaram a se defender disso. Como? Eles pararam de contratar e eles pararam de estar sozinhos em qualquer situação social com uma digníssima. O grande sales de empresas começaram a ensinar eles, olha, não aceite jantar com uma digníssima, nunca dê carona para a secretária ou qualquer outra digníssima. Nunca pegue o mesmo elevador sozinho com uma digníssima, sempre esteja com uma digníssima a seu lado, que seja sua esposa. Nunca faça nada sozinho com uma digníssima. Se vai ter que ter algum tipo de contato, algum tipo de interação social com uma digníssima, leva testemunha. Quem é a testemunha é tua esposa de preferência, aquela que tu confia de verdade. Hoje em dia nem isso pode ser dito. Mas começou a haver uma defesa masculina. E a defesa masculina é se retirar disso, porque é uma guerra assimétrica. Você não tem como enfrentar a palavra de uma digníssima. Basta que ela te acuse para você ser julgado. Se não julgado na justiça, você vai sofrer o julgamento social. Isso vai destruir a tua vida. Até você provar que não foi nada daquilo, já acabou. Vocês vão ver uma coisa muito importante. Eu sou até hoje rotulado como, né, o cara que tem ódio das digníssimas. As pessoas falam isso em tudo que é lugar. Isso é uma consequência de um processo que eu sofri há quase 10 anos atrás. Eu fui acusado de ter dado uns tapas numa digníssima. A gente provou, foram 2 anos de batalha judicial. Eu provei que era mentira. Eu provei que ela estava mentindo. Mas o julgamento social continua. Até hoje eu sou acusado, julgado por isso. Apesar de eu ter determinado, o juiz ter determinado a minha inocência e minha absolvição, eu continuo sendo acusado de ter ódio contra as digníssimas. Essa forma de defesa dos homens, ela começou a ser visto cada vez mais presente aqui no Brasil também. Só que os legisladores correram para evitar isso. Então, se nos Estados Unidos os homens começaram a não contratar digníssimas com medo de falsa denúncia, quando a gente começou a pensar nisso aqui no Brasil, passou a lei obrigando você a ter um quadro mínimo de digníssimas aqui no Brasil nas empresas. Então você é obrigado, né, a contratá-las, quer você queira ou não. Saiu uma lei agora, né, é um projeto de lei na verdade, que é um absurdo. O projeto de lei fala o seguinte: toda digníssima que fizer uma denúncia, é denúncia, não precisa comprovar nada, basta denunciar. Se uma digníssima faz uma denúncia em seu trabalho sobre um asseio, né, a gente está trocando as palavras, o asseio por intimidade, ela está garantida a não ser demitida durante 6 meses e vai ganhar uma verba indenizatória no valor do salário. Na prática, ela vai ganhar o salário em dobro durante 6 meses. Para isso, basta uma denúncia. Não precisa comprovar nada. E caso fique comprovado, a lei diz isso, esse projeto de lei, caso fique comprovado que ela é mentira, ela pode ser mandada embora. Mas não quer dizer que ela vai ter que devolver o dinheiro em dobro que ela está ganhando. Então, você tem esse estímulo hoje para que as digníssimas façam falsas denúncias contra os homens. Existem mais algumas questões importantes que a gente vai tratar posteriormente a esse vídeo aqui, como o ódio que elas sentem contra os homens. A gente vai falar isso hoje. Mas esse vídeo aqui representa muito bem essa questão. Ele está dividido em 2 partes. Mostra como um cara está buscando se proteger de qualquer falsa denúncia e dor de cabeça. Isso faz ele evitar até mesmo seguir numa rua escura pelo mesmo lugar que ele tinha que passar, apenas pelo fato de que tinha uma digníssima ali.
Mas sem mais delongas, vamos assistir o vídeo. Mais uma vez está em duas partes, a gente vai assistir a primeira e logo após assistir a segunda. Fala pessoal, tudo bem? Tá vendo aquela moça ali na frente ali, ó? Eu iria dobrar pro mesmo lugar que ela ia dobrar. Mas eu vou pegar aqui e vou dobrar só lá na frente. Vou contar uma coisinha pra vocês. Eu não tenho culpa dela ser mulher e nem ela tem culpa de eu ser homem. O que acontece? Ela dobrou pra lá, olha como que tá a rua lá, ó. Tudo deserto, tudo deserto. Beleza. Aí eu vou pra lá, pra ir pro meu caminho que eu tenho pra onde ir. Tudo deserto, eu indo pra lá e quero logo deixar claro, hein? Não vem com esse negócio de lacração não, negócio de cor de pele não. Galera militante aí, galera negócio de movimento negro, vai se lascar pra lá, não tem nada a ver com cor de pele, mas enfim. O que eu quero dizer? É até eu sugiro, tô aqui, é só uma forma de, assim, uma ideia. Tô aqui só pra dar uma ideia pros homens. Cara, eu não preciso provar o meu caráter e minha honestidade pra ninguém, mas só que como eu tô mostrando pra vocês, ó. Tudo deserto ali, tudo bem, estamos aqui em Santa Catarina, Balneário Camboriú, o pessoal consegue desfrutar de muita segurança, mas eu vou fazer o que lá, parça? Tudo deserto, só eu e a menina, eu andar atrás da moça ali, cara, é só a gente antecipar, né? Prever a situação. O que vai acontecer? Eu andando ali, eu e ela, no lugar deserto, ela vai pensar que eu tô seguindo ela, pô. Eu não preciso provar pra ninguém a minha honestidade não, mas ela vai pensar que eu tô seguindo ela. É o natural. A mulher, muitas das vezes, num caso desse, ela vai falar assim, poxa, eu acho que esse cara tá me seguindo, ainda mais do que a gente tem visto no nosso país aí. A gente vai assistir a parte 2 agora. Parte 2 agora do lado. Só eu e a menina, eu andar atrás da moça ali, cara, é só a gente antecipar, né? Prever a situação. O que vai acontecer? Eu andando ali, eu e ela, no lugar deserto, ela vai pensar que eu tô seguindo ela, pô. Eu não preciso provar pra ninguém a minha honestidade não, mas ela vai pensar que eu tô seguindo ela. É o natural. A mulher, muitas das vezes, num caso desse, ela vai falar assim, poxa, eu acho que esse cara tá me seguindo, ainda mais do que a gente tem visto no nosso país aí. Vários casos aí de assédios, vários casos de homens que ficam perseguindo mulher. Eu não preciso, volto a repetir, eu não preciso provar pra ninguém quem eu sou não. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa direita, mas ninguém conhece ninguém nesse mundo não, parça. Então, evitar é o melhor remédio, né? Então eu vou por aqui, deixa elazinha lá, seguir a caminhada dela, em paz. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né, mano? Prevenir é melhor do que remediar. Ela poderia muito bem se sentir assim constrangida. Poxa, esse cara tá me perseguindo, eu ia ficar com medo. Sei lá, meu irmão, qualquer coisa, independente da minha cor de pele. Eu poderia ser branco, poderia ser loirinho, dos olhos azuis, dos olhos lilás. Mas dá no mesmo, passa. Enquanto é homem, numa condição dessa, agora já são 2 horas da manhã, enfim, pegaram a visão aí, né? Esse cara tá certíssimo, ele tá evitando dor de cabeça pra si. E eu recomendo que os homens façam a mesma coisa. Eu ajo dessa forma no meu dia a dia, até me surpreendi, eu achava que eu era um dos poucos que fazia isso, aparentemente não. Os homens realmente têm que ter um cuidado muito grande para não sofrerem falsas denúncias. Como eu disse anteriormente no início do vídeo, existe todo um estímulo para as digníssimas hoje fazerem falsas denúncias contra os homens. E elas não sofrem nenhum tipo de penalidade com isso. Teve um caso agora de uma influenciadora, eu não tenho certeza, foi uma influenciadora e um ex-BBB. Ela acusou ele de estudo, né? Mais uma vez, estou trocando as palavras. Disse que ele tinha estudado ela. Se provou que era mentira. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi condenada. Isso você fala, nossa, foi condenada. Só que a pena foi revertida em pagar uma cesta básica e fazer 1 mês de varrer uma praça e que provavelmente também não vai fazer isso e acabou. Então, as coisas simplesmente não vão acontecer da forma justa que deveriam. Existe o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, a justiça deveria ser suficiente para punir exemplarmente esse tipo de comportamento. Mas o ideal não está sendo igual ao real. No mundo real, as coisas simplesmente não funcionam assim. Nós vivemos em uma situação de insegurança jurídica e impunidade, onde elas vão fazer o que quiser e vai ficar por isso mesmo. Eu coloquei 2 estudos hoje bem interessantes para os membros do canal do Nível 2, lá no nosso canal Telegram, exclusivo para membros, onde
É muito interessante o estudo. Foi o melhor estudo que eu já li até hoje, eu posso falar com toda certeza, sobre misandria. Tá? Nunca tinha lido nada tão bom, tão bem fundamentado e estruturado quanto esse. A questão é que a gente conhece muito pouco de misandria. Por quê? Só se estudava até hoje misoginia. Misandria é o ódio das digníssimas contra homens, misoginia seria o ódio dos homens contra as digníssimas. Por que nós não temos estudos sobre misandria? A ideia toda é que os primeiros poucos estudos sobre misandria só começaram a ser realizados 14 anos depois que os estudos sobre misoginia já tinham sido amplamente publicados. Então o que a gente tem hoje é uma diferença de 14 anos de pesquisa que nos dá milhares, literalmente, são milhares de estudos contra a misoginia, né? O ódio que os homens têm contra as digníssimas. São milhares de estudos sobre isso, mas nós não temos estudos sobre as digníssimas que odeiam os homens. E esse estudo foi muito bom para nos mostrar isso. Esse concentrou basicamente nos fóruns do Reddit. E o que esse estudo descobriu? Que de todas as comunidades, você tem comportamentos. Os comportamentos, por exemplo, dos incels, eles estão muito mais associados à tristeza. O comportamento da comunidade masculinista, né, da comunidade dos homens, tem também, realmente, comportamento errado contra as digníssimas. Entretanto, o comportamento das digníssimas nos fóruns de mimimismo, né, vocês estão entendendo, a ideologia é mimista, bota um F aí na frente, são os reais propagadores de ódio nas mídias sociais. Não se compara. O ódio escrito, destilado, né, o discurso de ódio nas comunidades mimimistas são gigantescos que nenhuma das outras comunidades somadas conseguem chegar perto. Não chegam nem na metade. As digníssimas, naturalmente, elas vão para as mídias sociais para odiar homens. E é isso que está acontecendo. Principalmente porque o mimimismo se disseminou de tal forma na sociedade que praticamente 99% das digníssimas hoje têm pensamentos mimimistas, só que elas não percebem. Muitas delas vão falar que não, vão falar que são anti-mimimistas. Não, eu não concordo com isso. Mas não é assim que as coisas funcionam. Ao contrário, elas mantêm posicionamentos e pensamentos e posturas que foram criados e colocados na mente dela pela ideologia mimimista. E outro estudo que eu peguei e coloquei para os membros também, né, é o seguinte, sobre coalizões. Como nós sabemos, isso é muito bem estudado, existe entre os homens o que nós chamamos de Mannerband, né, que é aquela valência positiva que nos faz ter amizade com outros homens. Então, os homens têm muita facilidade de formar coalizões, formar grupos com interesses comuns. Normalmente, esses interesses eles partem de proteção, né? Os homens estão juntos para proteger os seus grupos, as pessoas, dos seus entes queridos, de ataques externos. As coalizões masculinas frequentemente acontecem para sobrepujar dificuldades, sejam naturais ou artificiais, tragédias, essas coisas todas. E o que nós sabemos é que as digníssimas não têm o costume de fazer coalizões. Elas não fazem. Um dos motivos para isso nós podemos explicar com facilidade. Elas têm uma competição intra-sec, né? Espera um pouquinho, vamos falar o resto, sual, feminina. Essa competição intra, né, que eu estou falando vocês entenderam? Essa competição entre elas leva elas a um constante estado de desconfiança mútua. Enquanto os homens eles confiam a vida uns nos outros, as digníssimas têm uma dificuldade gigantesca de confiar umas nas outras. E isso cria nelas a dificuldade de criar coalizões e grupos funcionais. Elas podem se reunir em grupos, mas elas não conseguem fazer mudanças sociais nem por elas mesmas com esses grupos, porque são disfuncionais. Com uma única exceção. As digníssimas conseguem formar coalizões extremamente potentes para conseguir o domínio sobre os homens. Quando elas querem conseguir mais status e fazer expulsão de homens de locais sociais ou destruir a imagem pública desse homem, os grupos sociais delas são extremamente coesos e funcionam muito melhor até, comparativamente falando, do que os grupos masculinos. Mas é só nesse ponto. Para tudo, as coalizões das digníssimas são péssimas. Mas quando se trata em destruir homens, dominar homens, essas coalizões funcionam extremamente bem. É o que nós vemos hoje. Nós vemos hoje o nosso panorama, né? Eu chamo de panorama do espera um pouquinho, dominante, mostra exatamente isso. Elas conseguiram formar uma coalizão
tão poderosa que elas efetivamente conseguiram dominar os homens, chegando ao ponto que nós não nos sentimos mais bem, né, seguros socialmente e pelas leis, de ir no mesmo lugar, de ir para o mesmo caminho em que elas estejam passando, porque nós já sabemos como elas pensam e sabemos das consequências inerentes que podem decorrer disso. Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje é: se preservem, tomem cuidado, sabe? Não se coloquem em situações possivelmente danosas de modo desnecessário. Se você está vendo uma situação assim que você vai ficar sozinho com a digníssima, você tem que ter a sabedoria de evitar se expor. É justo? Não, não é, cara. E eu fico revoltado com isso. Mas não é justo. Só que você tem que pensar: o que você quer? Você quer bater de frente sabendo que você moralmente está certo? A moral está com você, a certeza está com você. Você está justo na história. Mas ninguém mais vai pensar sobre isso. E as pessoas vão tentar te destruir. A troco de quê, Felipe? A troco de nada. É pelo simples prazer de destruir você. Então você tem que ter cuidado. Entenda o seguinte, isso aqui, eu bato de frente direto, só que eu sofro consequências gigantescas. Todo mundo luta, mas nós lutamos com estratégias diferentes, posições diferentes, de formas diferentes. Então, tome muito cuidado. Fazer isso não te torna menos homem, não te torna menos digno. Fazer isso não é vergonhoso para você, ao contrário, é sabedoria. E o que nós precisamos na nossa vida, de fato, é agir com muita sabedoria. E eu quero falar rapidamente sobre o nosso LivePix. Como vocês sabem, nem todos os meus vídeos são monetizados, nem todos os meus vídeos são entregues. Nós estamos passando por um momento agora de uma censura muito grande, uma restrição muito grande nas mídias sociais. Então te peço, se você gosta do meu trabalho, faça uma contribuição voluntária com o valor que estiver no seu coração, com o valor que você acha justo, para que eu enfrente o assédio jurídico que eu estou passando. São 12 processos, o 13º está vindo aí, como vocês sabem. Então eu só tenho vocês. Eu, Deus, família e vocês. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Então, faça uma contribuição voluntária com um valor que você acha justo. Que você não, esse é o valor que o Felipe merece, pelo trabalho que ele está desenvolvendo. Faça a doação do nosso LivePix. O link está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Ao fazer isso, você vai estar me ajudando bastante a enfrentar toda essa batalha desleal, sabe, que eu estou enfrentando no momento. Quero falar também sobre a nossa área de membros. Como vocês sabem, nós temos uma área de membros muito especial que confere uma série de vantagens. Por exemplo, a partir do nível 2 você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram, que eu citei logo no início, né? E nesse canal exclusivo já conta com mais de 10 mil pessoas. Eu coloco conteúdo diário lá. Todos os estudos que eu cito nos meus vídeos já estão disponibilizados para os membros lá. Eu não coloco nos vídeos aqui links para estudos, eu coloco para os membros. Se você quer ter acesso às minhas fontes, seja membro a partir do nível 2. Você vai ter um ambiente livre de censura para bater papo que você quiser. Você vai conhecer pessoas que pensam como você e você vai fazer amigos para a vida toda. Então é importante que você esteja comigo nisso. A partir do nível 3, nós temos a nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 170 aulas, mais de 170 e-books. Eu vou até colocar essa semana 4 e-books novos agora, com temas muito bons, e nós adentramos muito. Nós temos um conteúdo extremamente denso, mas nós fazemos isso por meio de uma didática extremamente facilitada, que vai mostrar para você a psicologia de homens digníssimos. Você vai começar a se entender, você vai perceber que seus medos, anseios, dores, tristezas, angústias, sonhos foram compartilhados por todos os homens no decorrer da história humana. E eu vou te mostrar como os homens usaram isso para pavimentar o caminho da grandeza. Então, torne-se membro, é extremamente importante para estar me ajudando também nisso, a enfrentar o assédio jurídico. E por fim, temos a nossa patrocinadora, HeavySups. Exatamente isso. A HeavySups, ela decidiu acreditar no nosso trabalho e está nos patrocinando por meio de uma parceria. Então, você vai comprar o seu whey, a sua creatina, o seu pré-treino no site da HeavySups, que está na descrição do vídeo, comentário fixado. Você vai usar o nosso cupom FURIA. Utilizando o nosso cupom FURIA, você vai ter acesso a um desconto excelente e vai estar contribuindo para o nosso crescimento nas mais variadas de mídias sociais. Então, compre, invista o seu dinheiro em você. Não gaste o dinheiro com mimimis, com digníssimos e mimistas, principalmente. Use o dinheiro em você para que você se torne o homem que você sempre quis. E utilize o nosso cupom FURIA no site da HeavySups. Tá bom, pessoal? Me ajudem compartilhando esse vídeo. Vamos sair desse Shadowban em nome de Jesus. Ô, glória! Abraço, pessoal!